Sejam bem-vindos ao segundo dia de trabalhos do 22º Congresso da ADHP. Começamos com o painel The Evolution of Sustainability in Hospitality, que contará com Jaime Hervas, professor em La Rocha Marbella, enquanto moderador, Francisco Santos, Head of Sustainability da iGate, Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador da Vila Galé, e Adriana Jacinto, Sustainability Director. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Mucha gente. Okay, good morning everyone. This is the panel, right? Good morning everyone. It is a real pleasure to be here on the 22nd Congress of Hotel Directors of Portugal. And I'm going to try something. É prazer estar aqui em Elvas convosco hoje. Bem-vindos. Elvas, a city that represents very well what we are going to talk today about. My name is Jaime Hervas. I'm a lecturer in Sustainability and Room Division in La Roche Marbella, a global hospitality university founded in Switzerland, but with a campus in the south of Spain. I work with undergraduate students, master's students, and executive leaders all over the world. We got more than 97 nationalities, all trained with the same awareness in sustainability, which is a topic today. Sustainability is a social science rooted in economics, as you may understand. But what is more interesting to me is not sustainability as a theoretical social science. It is sustainability as a leadership capability that I think is an important factor. And before I continue, I have to apologize because I'm not going to speak in Portuguese today. And I promise it is out of respect, not out of courage, right? And I hope you forgive as well my Spanish accent when speaking English. So today I would like all of us to reflect about sustainability, its evolution, where we are now, what do we know about it in hospitality, and as well how we can think about sustainability as a tool for territorial development. Here you got my card, my QR card, you can just check. And as you can see, I am a sustainability teacher, but not a normal one. You may be wondering why. Because before I became a sustainability teacher, I've been working in hotels for 27 years, in several positions, as well managerial positions. What I want to say with this is that I come from operations. And when I say operation in capitals, because we all know what operation means, right? No timing, dealing with people's expectation, which is the hardest task, maybe. Schedules, fighting for guest surveys and telephone calls at 3 o'clock in the morning, covering for F&B managers when needed, checking inspected rooms as well when needed. And you know, many of you know, that it is always needed, because even when we manage anticipation in hospitality very well, there is always room for the unexpected. So today, from an operational point of view, the conversation is no longer about sustainability. I think the conversation is about how we can do to use sustainability in a positive way. I'm talking about how can hotel directors can shape territories by using the force for good, basically. So how can we contribute to territorial development from our point of view and be respectful for the people and the environment? Okay, I'm going to make a question. First of all, when we talk about the word sustainability, what comes to our mind? Anyone here can tell me why we humans have to create a concept like this one 50 years ago, which is before yesterday, we can understand? Well, it's clear. There was an event that was the trigger for sustainability. In the second half of the 20th century, there was an unprecedented population growth. We moved from 1.5 billion humans in 100 years to 7.5 billion humans. Now we are 8 billion humans and increasing.
Obviously, this population growth led to some consequences. One of them was resource depletion. The more people we are, the more stuff we need, it's obvious. Then a quick industrialization that obviously led to greenhouse emissions, global warming, climate change, in fact, underdevelopment and migration and some conflicts. Conflicts that we can see every day in the news nowadays. The conflicts that we are being witnessed today are not anymore for religious matters. They are for territory and for resources. This is important because sustainability is a plan to fight against all this inequity and underdevelopment. We can say that sustainability is the big picture, right? It's a macroeconomy. We are talking about long-term system change, planetary boundaries. We are talking about intergenerational equity. We are talking about resilience and shared prosperity. And then, after sustainability, the term corporate social responsibility appear. But maybe you are quite familiar with this one. Corporate social responsibility translates sustainability into operations, we can say. It's a business strategy. It's operational transformation, value creation. It is impact. And of course, as well, is guest satisfaction, community development, long-term value, competitive advantage, cost versus investment, many other things that entails the term corporate social responsibility. When we just move forward and we applied all this knowledge in corporate social responsibility, then we understand that there's a point to bringing this to operations. And then we have the term ESG, that not many people is familiar with. But once the term ESG appear on the stage, environmental, social, and governance, everything changed. Why? Because the necessity of applying the ESG changed the conversation. But what is more fascinating, or what more fascinates me, is how fast this has happened. The first time that sustainability appeared formally in political conversation was 1972. 1972. 1972 was the year I was born as well, by the way. So, coincidence, maybe not. Now you know how old am I, which is something very important. So in just 50 years, we can say that in just one professional lifetime, we have gone from not having the word to building departments around it very fast. Sometimes we don't manage the way we apply sustainability. Not everyone has the same knowledge about the concept. So, as hotel directors in Portugal, you know this. Most of you apply this daily. Most of you report. Most of you know what ESG means. And most of you have learned something in all this time. But I would like to say as well that the main thing that we have learned in operation is how to apply the ESG. ESG is a concept that is lately quite famous. First of all, it's starting with the environmental one. And with environmental, I think we have learned many things. First thing was to replace the lights, the bulbs, for LED lights. Then we just try to implement solar panels in many of our hotels. Sometimes with the backup of the government, and sometimes despite national regulations that happen as well. We have learned as well to reduce single-use plastic. That is very famous with plastic. But this, in operations, means that we have to do an extra effort. Why? Because it is very easy to bring these bulk amenities that we are used now to see in the bathrooms. But the challenge was the first company applying it, right? Why? Because you have to justify the guest. I don't know here in Portugal, but in Spain, some years ago, it was a national hobby to collect the little shampoo amenities and keep it on a wardrobe. There must be hundreds of them in Spanish houses, right? And now you have to tell the guest, you cannot take with you this anymore. Why? Because of the planet. That's what we did, right? And this is important as well. In Portugal especially was strategic, the management of water. You know all this.
due to several circumstances. And we have just gone through for this, right? Sustainable transportation, electric vehicles, eco-friendly products that sometimes were implemented more for image than for true belief in many of the cases. What we have done is we have professionalized the environmental management. And this is not longer optional. It is operational excellence, we can say, right? Then when we just finished with the environmental one, that was the origin, we moved to the S of social. And when we move to the S of social, something changes. Why? Because sustainability was not anymore only about resources. It was about people, right? This is the important differences. We start talking about employee well-being, when never before we talk about that. We start talking about equality, inclusivity, giving back to the community, even fair labor practices. That is something that is quite common now, but not some years ago, something different. We can just think that after the social, we understood that people are not a department. In hospitality, people are the business. And that's a clear difference that we are talking about people and people serving people, basically. After the social, even we bring ESG to the governance structures. And that is how sustainability ended in the boards of companies, right? In just one generation, we can say we have built an entire management architecture around sustainability. And this is quite impressive if we think about it. And now, many people here that come from operation, as I do, once we have just structured something, because we have structured sustainability into different departments and points, what is the next step? In hospitality, we measure it. We take it to operation. You know that in hospitality nowadays, if it is not measured, it doesn't exist. And what have we done? We have done this. We have created metrics and called them key performance indicators, which is bringing sustainability to the real life, to operation, to concrete measures, to SOPs that must be integrated into our culture, basically. So we have done, in the last 50 years, we have created these metrics, first of all with emission, and now we can measure emissions or scope 1, 2, 3, and we call them, right? We can track carbon intensity. That is something that many companies are doing. Most of all the companies that are reporting. We can calculate water consumption per guest and per night. We can even monitor generation of waste and recycling rates. That is something that in some governments is required. With the new circular economy law that is coming, that will be applied soon in many places, rather than only in the island as now. Now for the social KPIs, we have something as well. We can just have the workplace safety indicators, employee turnover, training hours per employee, engagement scores, as well fair wage compliance. And then we understood that in hospitality, social metrics are not abstract anymore. They directly impact in quality and profitability. And this is something that we are looking for in hospitality. And once we have created this KPI, we created KPIs even for governance structures. And this is how sustainability entered the boardroom. We can talk about board oversight, executive compensation linked to ESG, compliance incidents, transparency in reporting. Sustainability, we can say, now is embedded in governance structures. And this is quite remarkable in only 50 years. I think so. In just 50 years, the truth is that we have built one of the most sophisticated management systems in modern business history. We can measure almost everything. But I want to ask you something. Are we leading differently? That's a question we must ask ourselves. We are here in Elbas, and as I told you, this city represents a bit about territory, about non-massified destination still.
After metrics, reporting, governance structures, we could say the work is done, but it isn't. This is not a talk about sustainability. It is a talk about leadership and own responsibility. In the last 50 years, as I told you, we have built tools, but tools do not lead. People do. People is the more important part in hospitality. Leadership, why? Well, leadership because sustainability is not a department. Sustainability is a number of decisions. Pricing decisions, supplier decisions, hiring decisions, and who makes decisions? Hotel directors, you. Territory, again, the Congress is in Elvas for a reason. We are talking about development beyond massified destinations. Hotels are not isolated buildings. They are economic cells, but also social cells. Why? Because we don't manage just a property. We manage pressure, we manage mobility, we manage employment. That's what we manage. Then, long-term value. In operation, occupancy matters, return on investment matters, return on customer experience matters, but long-term value is something different. Long-term value is whether your hotel is going to be welcome in 20 years or just resist it. That's a different, important difference. Why? Because sustainability becomes strategic the moment that is affecting the future of the territory you are operating in. That's a strategy. That's why we are here. And to lead at that level, I'm sure that we need something more than KPIs, which is obvious. Maybe we need to reframe sustainability. Why? Because to me, and I work every day with hotel directors that are doing our executive masters in La Roche, to me, sustainability is not a compliance, as many people think. Compliance is reactive. Compliance is asking, what I have to do to avoid penalties, which is clear. Many hotels are running like that. On the other side, sustainability is asking, how can we build a better future? How can I show my stakeholders who am I? And this is very important. Sustainability is not a checklist. Checklists create minimum standards. Leadership creates a direction. And to be honest, the destinations are not static, they are dynamic. So they need dynamic decisions. If sustainability becomes a checklist, then it becomes like static. It doesn't move, it doesn't offer value. Sustainability is not a marketing level, as many people may think, because guests are more informed. New generation are more informed. Communities are more sensitive, a lot of more sensitive. Reputation today is very fragile, and if sustainability is only communication, it may fall to be only exposure, as happened in many hotel companies. So, if sustainability is leadership, what kind of leadership does it require? The difference is clear. If we treat sustainability as a conscious decision, it becomes something strategic, cultural, and shared, and transmitted like a legacy, like a way of life, as we say in La Roche. It's a corporate approach. Hotels move forward when they just shift from what is our sustainability plan to what do we want to show to our guests, internal guests, and to the whole world. It's taking part of it and not be only witness of how it works. You know, one of my favorite companies of hotels that apply sustainability is Iberostar. I don't know if you are familiar with it. It's a Spanish company with 100 hotels, more or less, but all the hotels are placed in seashore or beach, right? Close to the sea. And you know why I think they do it differently? Because one of the daughters of the owner, Gloria Fluxá, she's a marine biologist, and that's it. The right person with the right training take the right decisions. That is precisely what we do in La Roche.
We train the future leaders of hospitality worldwide, and we try to make them understand this point of view. This point of view that is not being nothing else that to lead properly. And leadership is one of the important parts that I think is missing in sustainability. If sustainability is leadership, as I think, then it's a strategy. Then sustainability can shape where growth happens, because in hospitality, and you all know this, growth is not neutral. Where we invest, where we open, where we extend capacity, where we increase the ADR, this decision shapes geography. And if growth concentrates in already saturated destinations, we are accelerating the pressure. In Elbas, it's different. But here, we can define how value is created. Value can be extracted, value can be distributed, can leave a territory, as happened in many other aspects, and can circulate within it. Listen, you directors, when you choose to local suppliers, when you invest in local talent, when you design experiences, that is something very important nowadays, when you design experiences rooted in local culture, you are redefining value creation. This is what you are doing. You are defining territorial development. And so, like this, we can determine who wins. Why? Because we talk about sustainability, but sustainability is not only about reducing impacts, it's about deciding who benefits. Who benefits from tourism? Stakeholders, communities, guests, suppliers, employees. So the question is no longer, do we measure sustainability? Because we do it. The question will be, are we prepared to lead sustainability? Something very different. Look at this and think about it. What is the reality of today's destinations in many places? Let's just think about that for a moment. Territories today are under pressure. That's the reality. Overconcentration. Growth has concentrated heavily in iconic destinations in Europe and also in some part of Portugal, as you know, because success created saturation. Housing and community pressure. This is a big problem in Spain and in Portugal as well. Tourism increases the economic activity, that is clear, but also increases the housing demand. In some regions, community perception is changing. We are observing the phenomena of gentrification, by which locals are forced to leave the center of the town and to live in the outskirts, which is something not very nice for the locals, obviously. So, sustainability today includes something very important, social legitimacy. We need to count with the communities. We need to count with the impact on the communities. That's the key. Loss of identity. Why people travel? To know other cultures, to get to know some other points of view. So when a destination loses authenticity, it's one of the worst scenarios. Why? Because it becomes interchangeable. And when it becomes interchangeable, it competes only on price. That's it. Nothing special. Social resistance. In some cities across Europe, we are seeing social resistance to tourism. This is not anti-hospitality. This is a signal. And signals should interest leaders in their countries. And increasingly, community acceptance is becoming a limiting factor for growth in many places. Listen, not regulation. Community acceptance, that we agree with people coming to our places. This is a powerful distinction. To me, it's the most important one. This changes as well the role of the director. You are no longer only managing occupancy. You are managing legitimacy. So the question becomes, how can we grow sustainably? How can we grow in a way that can maintain everything? We said that pressure creates signals. It's true. But listen, signals also reveals opportunities, hidden gems. What if less known does not mean less valuable?
Visibility is not value. Visibility is relevance. And secondary destinations are often seen as weaker markets, but they are not weaker, they are earlier. They are non-developed markets. They have room to grow, and they have room to grow in a more intelligent way that we had just experienced before. Also, authenticity versus or as competitive advantage. I think that in saturated destinations, differentiation becomes expensive. In emerging destination, it's different. Authenticity is there, it's natural. You don't have to create anything, it's there. It's already there, it's authentic. And finally, lower saturation means more power. Because in less saturated destination, hotel has more influence and they impact more. So an influence shapes territory as well. So what is exactly the responsibility of hotel directors today? Let's talk about that for a moment. Historically speaking, the role of the hotel director was very clear. Deliver performance, drive occupancy, control cost, ensure this service that should be excellent, as we understand. But the environment around us is changing very quickly and has changed already. Directors do not manage only hotels, they influence ecosystem. They just take decisions with local partnership, with community trust, with long-term territorial positioning. And you influence what kind of tourism develops. We are moving somehow from being a general manager to be an ecosystem conductor. And leading ecosystems sometimes require something different, something most of us were never trained for. And I'm talking about leadership, yes. But listen, leadership doesn't evolve by accident. Leadership development must be applied, executive relevant, and overall integrated into real decisions. I think that this will grow not in consultant slides, not in sustainability departments, as we may think. It's going to grow in your decision as directors. I think this brings me to the final question before we start with our debate, and I will introduce the participant in a minute. The final question, and I want you to think about, is what kind of destination will my leadership leave behind? Sustainable destinations are not built by regulations. They are built by leaders. And the future of the Portuguese tourism will not be decided by frameworks. It will be decided by you. Thank you. And now I would like to just move from reflection, and I hope this speech make you think about it, because most of you are hotel directors, and I think we have to start by believing in what we are doing. If we don't believe in what we are doing, we transmit this to the departments, to our employees. It's impossible, right? This is a shared job. We must do that, all of us. So we will just to explore with some sustainability leaders of the Portuguese hospitality. And let's hear now from them. I'm going to just call to the stage three professionals who represent different perspectives within hospitality. Silvana Pombo, with Operations Highgate Portugal. A big applause, please. Bigger, I think you can do it better. Welcome, Silvana, thank you. We have always as well here Adriana Jacinto, Sustainability Director for Southern Europe at Minor Hotels. Thank you. And Gonzalo Rebelo de Almeida, Administrador de Vila Galé. Please, on the stage. Thank you. See. Okay, well, here we are. Many people now, right? Now that I finished, all come. Well, I think just to begin with, I think we have here three different points of view of sustainability, different perspective, very interesting to explore, and to see what can we guess from our speech and from your personal experience, right? I know that sustainability is not very popular in many hotels because it requires
determination, we can say. It's not only about applying things for regulation, but also to make people understand why we are doing this. I remember that one of the most difficult parts when I was in operations was explaining the guests why we are doing things. Explaining the guests why they cannot take with them the glass bottle to the pool anymore when they did last summer. These kind of little gestures. So I got just one first question for each of you. I don't know if you want to just say something about what you do first, what you do in your companies. That would be great. Gonzalo? As previously agreed with you, I will speak in Portuguese. Of course, of course. For the audience. O si quiere podemos hablar en español. No, no, no. No problema. I think it's better to speak in Portugal Portuguese. lo hablamos todo. Por And lo if menos I lo will come back, portugués. if I come back, I promise I will speak Portuguese next year. Or I will try. Creo que vais a entender um pouco do que vamos a comentar. Antes de mais, agradecer aqui à organização o convite e poder estar aqui neste congresso e para este painel que o tema nós temos levado muito a sério já há muitos anos, e eu queria só deixar a nota que nós estamos mais ou menos a trabalhar nestas áreas todas, e eu concordo muito com a primeira nota prévia, com a visão que foi aqui passada, que é muito mais do que um departamento de sustentabilidade. Isto tem que ser algo que tem que entrar na organização, em todos os processos, em todas as nossas pessoas, em todos os recursos humanos, têm que entrar em pensar no futuro sustentável e na forma como desenvolvemos. Não é a responsabilidade de um departamento ou de uma só pessoa, porque isso seria impossível de conseguir levar a organização. Os líderes, como foi dito, têm esse papel de criar este ecossistema que atravessa todos os departamentos, e era a nota que eu queria deixar aqui, introdutória, e depois seguir as questões. Adriana, what do you think? Bom dia a todos. Eu agradeço também à ADHP o convite que nos foi endereçado. É um gosto estar aqui com todos vós hoje. Eu diria, seguindo um bocadinho aqui a linha do Gonçalo, nós também já trabalhamos nisto há quase 30 anos dentro da empresa. Tem sido um caminho. Eu acho que a liderança tem um papel fundamental neste aspecto, porque é criar uma cultura de empresa. Realmente não pode ser compliant. O compliant é uma base, mas se não houver aqui um compromisso, dificilmente se transporá isto para os restantes níveis da empresa. Portanto, é um bocadinho essa experiência também que nós gostamos de partilhar. E diria que já não é um básico, já não é, diria mesmo que já não é voluntário, já faz parte da estrutura. And Adriana, one question that comes to my mind now. Já não é um nice to have. Do you think, because I think I asked myself the same question in Spain, do you think the guest is really informed about what we do? Do you think our staff can tell them? I guess this is one of our main issues, the communication with the guest. Ou seja, eu acho que um dos principais desafios que nós temos hoje em dia, nós fazemos muitas coisas. Eu não acredito que haja aqui um hotel que não tenha medidas de sustentabilidade. Eu acho que nós temos dificuldade em comunicar aquilo que fazemos. Ok, gracias, obrigado. E Silvana? Bom dia a todos. Bom dia. Maybe you can share the microphone. Bom dia, agora. Bom, antes de mais, muito obrigada por estar aqui. Eu estou em representação da iGate Portugal e do Francisco Santos, que é, na verdade, a pessoa de sustentabilidade. Eu venho da parte da operação, sou com muito orgulho sempre e vou ser sempre diretora-geral, portanto, hoje estou aqui como diretora de operações a representar a minha empresa. E acrescentar que eu acho que mais do que comunicar bem, e concordo com os meus colegas, acho que é uma escolha, é um mindset. Nós temos que começar nas nossas casas a pensar na sustentabilidade como um bem essencial para o nosso futuro e para a melhoria da nossa vida, depois passar isso às nossas pessoas para que depois se trabalhe de dentro para fora e se chegue aos clientes. É uma maratona, não é uma corrida de 10 metros ou de 100 e, portanto, há muito trabalho para fazer, mas com certeza que Portugal já faz muita coisa e que deve sentir muito orgulho daquilo que já foi feito. Okay, keep the microphone because we're going to start with you with the first question. So, thinking about what I said before, that basically was talking about strategy or compliance, right? And reflecting about how in your organization
you are implementing things. Is sustainability truly influencing strategic decisions, or still is driven by compliance and reporting, this communication that we have to show? What do you think? Bom, eu acho que a combinação das duas é que é o perfeito. Eu fui ensinada a trabalhar sobre standards e o termos o compliance, o sabermos, termos uma base, uma referência que nos permite saber se estamos no caminho certo, é sem dúvida o início do caminho. E depois, mais uma vez, fazermos as escolhas certas quando definimos a estratégia naquilo que é a nossa esfera de ação. Se eu posso trabalhar com um fornecedor local, não vou trabalhar com um fornecedor que não é local. Se eu posso abrir as portas à comunidade e explicar-lhes um bocadinho daquilo que nós fazemos com os nossos clientes, que honramos a nossa cultura, a nossa história, que trazemos aquilo um bocadinho das cidades onde estamos inseridas para dentro das nossas portas e com orgulho partilhamos com os nossos hóspedes, então temos que fazer. Se podemos ensinar aos nossos colegas e aprender também como separar bem o lixo, como poupar água, como todas as ações, para que eles possam, na sua esfera pessoal, também impactarem quem os rodeia, então temos que fazer. Portanto, eu acho que é uma combinação das duas. Nós vamos ter que sempre ter um fio condutor. Acho que é muito importante haver o compliance, é muito importante, a determinada altura, todas as organizações terem uma auditoria externa isenta, porque nós nem sempre somos muito bons a olhar para dentro e a ver aquilo que podemos melhorar, e acho que isso é muito válido. Alguém que vem de fora e que nos diz, olha, está tudo muito bem, mas porquê é que não fazer isto ou não mudar aquilo? Acho que isso é um ponto de partida, é um guião. Agora, todos os dias temos que fazer melhores escolhas. Acho que há um caminho a fazer, há sempre ainda muitos desafios. Todos nós, como sabemos, temos orçamentos para cumprir, vem sempre o RevPAR e aquilo que é o EBITDA ao fim do mês, mas acho que temos que assumir de uma vez por todas que a sustentabilidade é um bem essencial, não é uma opção, não é um luxo, é essencialmente o futuro. Thank you. Obrigado. Adriana, what do you think about the same question? Strategy or compliance? Bem, eu diria que na minha empresa foi uma visão estratégica. Eu tive a sorte de entrar para a companhia em 1998, tinha 5 anos. E em 1999 fui convidada para abrir o Departamento de Qualidade e Ambiente da Tivoli em Portugal. E eu acho que tive a sorte de trabalhar com um administrador e com uma equipa de direção com uma visão que eu não imaginava que fosse possível naquela altura. Quando se decide criar um Departamento de Ambiente em 1999 e ter este tipo de preocupações, demonstra claramente uma visão de futuro, uma visão inovadora, de criação de cultura e diria também uma visão muito estratégica de ver a sustentabilidade como uma vantagem competitiva. É lógico que a sustentabilidade leva tempo a construir, esta cultura de sustentabilidade leva tempo a construir. Entre o compliance e a estratégia, eu acho que hoje em dia, efetivamente, nós temos uma estratégia, faz parte da liderança. O que é que eu acho? Acho que, como sempre, mesmo dentro dos nossos hotéis, nós não temos os hotéis todos no mesmo estágio, as empresas não estão todas no mesmo estágio e ter compliance e report não faz mal nenhum a ninguém. Portanto, é um ponto de partida, pode ser por aí que nós começamos. O que é bom mesmo é ter, de facto, o compromisso de que queremos fazer disso parte da nossa estratégia. Nós temos várias medidas ao nível do ambiente e ao nível da área social, do people, mas eu vou dar só um exemplo de uma medida muito prática, muito estratégica que nós temos. Todos os hotéis têm sempre as grandes dificuldades do CAPEX, dos investimentos. Nós temos um CAPEX, para além do CAPEX normal, corrente, nós temos um CAPEX de sustentabilidade em que os hotéis se podem candidatar a projetos de sustentabilidade com a apresentação de ROIs, obviamente, com qual é o impacto que terá no hotel e na comunidade local. Mas, de facto, isso demonstra bem como nós temos, dentro da nossa liderança e da nossa estratégia da companhia, integrada a sustentabilidade. Perfect, it makes sense. And Gonçalo, your point of view is different, but I think you will agree as well. No caso da Vila Galé é só ligeiramente diferente, embora porque é claramente estratégico, ou seja, nós quando decidimos quase que há 20 anos a estratégia de desenvolvimento do grupo, que iria passar por desenvolver hotéis no interior do país, hotéis que recuperam o património, que recuperam a cultura, já muito alinhada com aquilo que falámos hoje aqui, de evitar a massificação de destinos, de permitir a desconcentração, a coesão territorial
isso tem sido parte da nossa estratégia já há muito tempo. Confesso que só agora estamos a trabalhar mais o tema da medição e dos KPIs. Portanto, nós definimos sempre um conjunto de ações que foram implementadas, quer no desenvolvimento e crescimento da marca, com os novos hotéis, e, portanto, mostra que está, desde a origem, enraizado alguns destes princípios de desenvolvimento sustentável, a par de um conjunto de medidas, algumas delas tiveram a ver com a evolução tecnológica, a implementação dos painéis solares, dos painéis fotovoltaicos, que foram sendo implementados, mas, no fundo, na base, conseguimos logo casar a questão da autenticidade, ao recuperar hotéis como este, onde alguns ficaram e que estão lá hospedados, do Collection Elvas ou das Casas de Elvas, e, portanto, recuperar património autêntico, com uma estratégia também ligada à inovação, porque sempre entendemos que descobrir territórios novos no nosso setor era uma forma de inovar, de ser diferente das outras marcas e das outras cadeias, e, portanto, não é só... E ter também... Ao recuperar património, eu não estou a sobrecarregar o ambiente, eu não estou a adicionar uma nova construção e, portanto, eu estou a revitalizar uma construção existente e, dessa forma, também estou a criar um produto que, do ponto de vista do marketing, é um fator muito importante, que é um produto absolutamente único. Ou seja, este edifício aqui em Elvas, ele não pode ser copiado, é único no mundo. E, portanto, torna-o autêntico e único. São duas características muito relevantes. That's quite linked with the next question that I'm going to make, because we are talking about territorial development. Elvas is inland, it's now in the coast, it's now a very massified destination, and I think we should just teach our staff to show this value, right? And until what extent your company hotel leaders feel responsible for this long-term development of the territory when we are operating? Do your staff in the hotel in Elvas know how to show this distinction to the guest? Nós acreditamos que sim. Por um lado, fazemos algum trabalho, mas o facto de também grande parte das nossas equipas nestes hotéis do interior serem residentes e muitos deles nascidos no próprio território, faz com que eles tenham um conhecimento amplo da cidade e da oferta do território. E, portanto, eles já são embaixadores naturais. Isto também facilita, porque nós não temos que dar formação sobre aquilo que a cidade tem, são eles que nos ensinam o que é que a cidade tem para oferecer. E, portanto, quando nós conseguimos fazer isto nos diferentes territórios, e nós fizemos aqui em Elvas, fizemos em Alter do Chão, no Douro, na Serra da Estrela, em Ponte de Lima, e, portanto, temos feito isto ao longo e temos trazido equipas locais, são eles próprios que são os grandes embaixadores do território. E eles sentem essa valorização. Aquilo que tu disseste na apresentação, nestes territórios menos explorados, o impacto de um hotel na cidade ou na região é muito maior do que abrir um hotel na Avenida dos Aliados no Porto ou um hotel na Avenida da Liberdade. And training should be higher as well. Because normally, I mean, if we want them to show sustainability, to explain sustainability, to be engaged with sustainability to staff, to show it to the guests, training should be there. The training that you do in the department should include sustainability. That's something that works very well in my company. And we include sustainability in each department, saying then why we need to know this, when we have to explain to the guests what we are doing. Adriana, what do you think about territorial responsibility? Sim, nós também temos um pouco esta visão que o Gonçalo explicava. Nós, dentro do nosso pilar do People, nós temos 3 grandes eixos de atuação. Temos os colaboradores, as comunidades e os clientes. E, portanto, aquilo que nós queremos é integrar todos estes eixos, independente de ser da localização, e nós também temos projetos de recuperação de edifícios, também temos em pipeline vários hotéis, até em outras zonas descentralizadas onde operamos. A verdade é que nós temos um impacto na economia local, nós temos uma responsabilidade de ajudar a desenvolver, de influenciar as partes interessadas desses territórios também, promover essas iniciativas, essa autenticidade dos locais. E nós temos isso muito dentro daquilo que são os valores das nossas marcas. Temos a Anantara, temos a Tivoli, nós temos mercados, temos o Gusto, dentro daquilo que é que são a parte toda dos vinhos, a parte da comida local. Portanto, temos aqui uma responsabilidade grande naquilo que é a defesa do território. E, portanto, eu diria mais, eu acho que é
é fundamental, e nós aqui estamos a representar várias companhias, somos todos competidores entre nós, mas acima de tudo temos que defender o destino, porque é disso que é a continuidade do nosso negócio, é disso que nós vivemos e, portanto, temos que apostar claramente naquilo que é defender o nosso património, a nossa cultura e as nossas raízes. In your case, Silvana, we are talking about the same. Sim, claro que estamos a trabalhar no mesmo sentido que os colegas, não vou repetir tudo aquilo que os colegas disseram, mas também relembrar que quando alguns de nós, que somos muito novos, começámos na hotelaria, o cliente queria um bom quarto de hotel. Hoje o cliente quer muito mais, quer conhecer a nossa cultura, quer sair para fora e ver os artesãos locais, perceber de onde nós viemos. Portugal tem uma história riquíssima que a maioria das pessoas que nos visita não tem. E, portanto, além de tudo o que os colegas disseram, que temos que promover os colaboradores locais com o orgulho da região e do concelho onde estão inseridos, mas também ter sempre a noção que os nossos hóspedes todos os dias querem sair das nossas casas com um bocadinho mais ricos, com mais cultura, com mais história, com a nossa fantástica gastronomia e, portanto, os nossos projetos neste momento também estão a trabalhar nos mesmos pilares. Claro que as nossas pessoas são uma parte muito importante, até porque a hotelaria, a hospitalidade é sempre de dentro para fora. Primeiro temos que ter os nossos colaboradores felizes e muito orgulhosos do que fazem para depois conseguirmos chegar de forma genuína aos nossos clientes, mas acima de tudo ter essa percepção. A hotelaria evoluiu muito. Hoje não chega a ter uma boa cama de hotel, nem um bom quarto. Temos que ter uma experiência. E penso que todos nós, depois de Covid, voltámos ao básico, voltámos a dar muito valor ao tempo que passamos com os nossos e os clientes também. Portanto, tudo o que são as experiências que possam ter em família, com os seus amigos, que vão para casa mais enriquecidos e para nós e para o bem do negócio, que tenham sempre muita vontade de voltar. Penso que este é o princípio que nós temos todos que trabalhar. Acrescentar também, especialmente no caso do Algarve, temos um interior riquíssimo. Cada vez mais os nossos hóspedes procuram um bocadinho mais do que o sol e praia e temos que todos, junto das autarquias, naquilo que são as nossas influências, trabalhar para que os acessos, tudo o que são os serviços complementares acompanhem para aí sim sermos efetivamente sustentáveis. Keep the microphone because I have another question. Yes, and now I would like to talk about the other part, the overcrowded destinations, right? I come from a city, Malaga, that has been developing tourism in the last 10 years very quickly, right? And we are observing a phenomenon that I mentioned in my speech, gentrification, which means that the locals are forced to go to the outskirts of Malaga, not living in the center, because first of all, they cannot afford living there because of the housing and because of the price of the facilities, you know. I'm talking about restaurants, I'm talking about the quality has increased, but the locals are not able to afford this. So talking about community and legitimacy, that is something very important in tourism development. Do you think that this community acceptance a limiting factor for growth? Bom, eu gosto de ver as coisas em perspectiva e achar que há sempre oportunidades num desafio como este. Efetivamente, Portugal também cresceu muito em termos de turismo. Claro que as grandes cidades têm esse desafio maior do que sítios mais pequenos. Mas acho que, acima de tudo, nas nossas posições temos que achar a forma de abrir as portas à comunidade, de explicar tudo aquilo que podemos fazer em conjunto e não uns contra os outros. Como nós temos, tal como os colegas, pilares bem assentos naquilo que é o nosso trabalho e na devolução à comunidade, mas os simples eventos de apoio a instituições locais, o abrir portas em certos eventos para eles perceberem um bocadinho que estamos a promover os artesãos, os produtos locais, perceber que a economia pode crescer em conjunto, não só o turismo, mas tudo aquilo que são serviços complementares, como a agricultura, a pesca, os artesãos. Nós temos que continuar a fazer esse trabalho. Acho que já começámos, acho que a maioria, especialmente dos grandes grupos, já trabalha muito com o produto local, com a nossa história, mas temos cada vez mais que abrir e também com a restauração, porque, como eu disse há pouco, o cliente não vem hoje em dia para ficar os dias todos da estadia no seu hotel. O cliente quer conhecer a comunidade, então
em vez de sermos concorrentes, nós temos que trabalhar em conjunto, trabalhar para que o destino cresça, para que cada vez mais consigamos mitigar aquilo que são os nossos desafios. Temos sempre os desafios dos transportes, das acessibilidades, mas em conjunto podemos vir a melhorá-los e, acima de tudo, integrar a nossa comunidade naquilo que é o envolvimento nas decisões para o futuro. Eu penso que cada vez mais os grupos hoteleiros, especialmente hotéis de grande volume, não podem pensar só no seu produto, não podem chegar a uma comunidade e pensar no seu produto como apenas os seus serviços. Temos que trabalhar a envolvente, temos que respeitar muito os nossos vizinhos, se é assim que se pode chamar, e trabalhar em conjunto, abrir a porta, ir a trabalhar muito junto às autarquias dos principais players no nosso concelho e, acima de tudo, fazê-los acreditar que juntos podemos seguir e, sim, controlar aquilo que são os crescimentos muito massivos, que são muito menos sustentáveis e consistentes. And you think that we should redirect investment towards less saturated destination in Portugal? Eu acho que nós podemos sempre contribuir. Eu posso lhe dizer que nós temos algumas unidades, por exemplo, que fizeram investimentos comparticipados com as autarquias para melhorar acessibilidades. Eu acho que deve ser sempre um esforço conjunto com a autarquia local ou até com outras unidades hoteleiras ou grupos que possam promover e enriquecer a zona onde estamos inseridos. Não acho que seja um caminho rápido, nem acho que seja um ato isolado. Deve ser conjunto, porque muitos de nós temos hotéis porta a porta e acho que juntos seremos com certeza mais fortes. Adriana, community, legitimacy, redirection of growth. Sim, eu diria que de facto nós temos aqui um papel importante. Primeiro que tudo, sustentabilidade não é só para as grandes cadeias. Sustentabilidade é para cada um dos nossos estabelecimentos hoteleiros, é para cada um daqueles clientes que nos visitam. E porque nós podemos descobrir até nos hotéis mais pequenos dos exemplos mais fantásticos que encontramos sobre sustentabilidade. Portanto, isto não é uma coisa que é feita só para as grandes cadeias. Eu acho que é uma mensagem importante para vocês, diretores, e para os novos estudantes que aqui estão. Sustentabilidade é transversal, independentemente do tamanho das unidades. Claro que nós, enquanto unidades e grandes grupos hoteleiros, temos uma responsabilidade acrescida, eu acho, nesse aspecto. O poder de influenciar, o poder de trabalharmos em rede, o poder de podermos, entre nós próprios, ter aqui um papel, junto até com as próprias associações, podermos aqui contribuir para aquilo que é o desenvolvimento, para a capacitação e para também contribuir para as economias locais. Eu diria que nós trabalhamos muito ao nível das associações, junto das autarquias locais, por exemplo, o simples trabalho com uma junta de freguesia. Porque de facto nós podemos influenciar. Nós temos neste momento grupos de trabalho com o Ministério do Ambiente, com a APA, com a CCDR. Nós temos problemas e desafios grandes ao nível das acessibilidades, como a Silvana falou, mas temos, por exemplo, também ao nível da gestão de resíduos. Os nossos clientes que nos visitam passam pelas cidades muitas das vezes e veem o lixo junto aos contentores. Isto é um problema que é do destino, não é um problema de uma unidade hoteleira. No entanto, se nós trabalharmos todos em conjunto e em parceria com as entidades locais, podemos fazer e podemos melhorar os nossos destinos. Isto sim também é dar melhores condições de vida a quem habita nestas cidades e nestas vilas, nestas regiões. Portanto, eu diria que nós temos aqui um papel muito importante e responsabilidade de contribuir para o futuro e para as melhores condições destas populações. At least the awareness. Exactly. At least. Sim. Gonçalo, what do you think? Não, eu voltava um bocadinho atrás e também gostava de retomar aqui um tema que tem estado muito na ordem do dia, que é as palavras do over-tourism e do turismo a mais, que eu acho que também temos que tratar este tema de outra forma. É óbvio que Portugal, enquanto destino turístico, está no top 15 hoje em dia dos destinos turísticos a nível mundial, recebe efetivamente muita gente. E isto acontece com Portugal, como acontece com França, com Espanha, com a Itália, que estão na lista dos principais destinos a nível mundial. Em Portugal, eu acho que nas populações ainda não se sente esta rejeição do turismo. A maior parte das populações portuguesas ainda entendem que o turismo tem mais benefícios do que prejuízo. Pronto. Mas dito isto, o que tem dado a acontecer, e acho que tem que se trazer isto para debate público, obviamente que numa cidade como Lisboa ou no Porto, há pontos concretos de pressão. A Baixa de Lisboa está com alguma pressão, Belém está com alguma pressão, os aliados estão com alguma pressão, o Algarve em agosto tem alguns pontos de pressão. Portanto,
mas são pontos de pressão turística que não estão ainda generalizados. Portanto, a primeira estratégia é olhar para isto e tratar o problema como deve ser. O que está a acontecer é que muitas vezes alguns, vamos lhes chamar opinion makers, metem num caldeirão um conjunto de problemas e depois o bode expiatório é o turismo. Quando nós falamos que Portugal tem problemas de habitação, tem problemas de habitação, mas eles não são causados pelo turismo. Que há problema de gestão da limpeza nas cidades, há problema da gestão da limpeza nas cidades. Que há problema nas acessibilidades e nos transportes, há. Eu não posso é pegar num caldeirão de problemas isolados, metê-los numa panela e depois dizer que o problema é o do turismo. O turismo tem alguma responsabilidade, mas há problemas que têm outras causas. E, portanto, a melhor forma de tratar os problemas, e é um conselho que eu dou muito como líder, é identificar exatamente o problema e separá-los. Porque quando eu começo a misturar problemas, eu não chego... We have to explain this to the community as well, because sometimes they don't know. Até porque a nota que eu queria deixar aqui, que é importante, é os interesses dos turistas, ou os desejos dos turistas, são quase coincidentes com os desejos dos residentes. Porque ambos querem cidades limpas, jardins, museus, restaurantes, espaços de animação, boas redes de transportes, edifícios cuidados. Não há nenhuma incompatibilidade entre aquilo que os turistas querem e aquilo que os residentes querem. Portanto, o que nós corremos o risco é quando os residentes estiverem desconfortáveis, significa que os turistas também vão estar desconfortáveis. E, portanto, não é um problema de residentes versus turistas, é um problema de, se a cidade não tiver capacidade de resposta, e é por isso que eu volto a recordar que foram, em determinada altura, criadas em alguns destinos taxas turísticas para ajudar a reforçar as respostas e a capacidade de respostas das cidades para aplicar na resolução de alguns destes temas. But sometimes tourism grows without saying. I mean, in just 1 year, maybe your destination is overcrowded. You don't have time to react. That's the idea. Sometimes success kills, the destination in some cases. Mas eu não posso dizer assim, agora não entra mais ninguém. Eu tenho que encontrar soluções inteligentes. Vamos pensar num exemplo muito concreto, a cidade de Lisboa. Se calhar uma das formas é alargar a cidade, criar novos pontos de atração, levar os museus para outras avenidas, criar parques temáticos, criar zonas de shopping que não estejam tudo no mesmo ponto da cidade. E, portanto, isto vai melhorar a percepção de pressão. Porque nós temos avenidas em Lisboa onde não há percepção de pressão turística. E estamos a falar de avenidas principais. A Avenida da República não tem percepção de pressão turística. O Campo Grande não tem percepção de pressão turística. Portanto, a cidade tem espaço para alargar e diversificar a presença dos turistas. E eu acho que este é que é um movimento inteligente. E depois resolver problemas de limpeza. A Câmara de Lisboa, que tem atrasos também no licenciamento de projetos para a habitação. Portanto, isso também resolve, pondo mais casas no mercado, também vai ajudar a resolver o problema da habitação e, consequentemente, os preços baixarem. Portanto, há aqui muitos problemas que depois, a certa altura, de uma forma simples, se tenta imputar que o culpado é o turismo, quando, na verdade, de muitos deles até nem é. I think possibly that artificial intelligence will help with this, with the overcrowded of massification of some destinations, some places even in big cities. And I would like to make a last question that I will use to be sincere to answer. What kind of destination will your leadership leave behind? Acho que já está a funcionar. Eu gostava de acreditar que cada uma das minhas pessoas que trabalham comigo vão fazer escolhas melhores. Eu acho que, acima de tudo, nós, quando temos determinadas posições na nossa indústria, temos que perceber que impactamos positivo ou negativamente nas pessoas. E, portanto, aquilo que eu trabalho todos os dias, aquilo que é a minha paixão, é trabalhar para todos os dias ter um impacto positivo em todas as pessoas que trabalham comigo, ajudá-los ou dar-lhes algum suporte nas escolhas corretas que fazem, quer na sua vida pessoal, quer na sua vida profissional, porque não está separado, nós precisamos das duas componentes. Fazermos escolhas equilibradas, porque eu acho que a sustentabilidade também tem muito a ver com o equilíbrio, e isso é muito importante. E depois deixá-los viver. Eu acho que um hotel é um microsistema e nós devemos liderá-lo e levá-lo a ser como um órgão vivo completamente autónomo, que cada um saiba muito bem a sua função e que tenha autonomia e confiança para fazer as escolhas corretas.
Nós sabemos, às vezes temos a pretensão, mas sabemos lá no fundo que não podemos estar em todo lado, nem podemos, na altura certa, estar em frente ao cliente a escolher pelos nossos colegas. Então, se eu ao fim do dia conseguir deixar algum impacto positivo nas pessoas, se um dia mais tarde elas se lembrarem de mim e pensarem que de alguma forma lhes deixei uma marca positiva, eu acho que vou ser uma pessoa muito mais feliz, porque de alguma forma quero acreditar que se eles fizerem as escolhas certas também vão tentar ensinar outros a fazer as escolhas certas. E a sustentabilidade, tal como a nossa hospitalidade, é feita de consistência. Consistência é um conjunto e um somatório de pequeninos passos todos os dias, de pequenas ações, especialmente aquelas ações que são invisíveis, que nós fazemos quando o cliente ou o chefe não está a ver. Portanto, eu acredito que se os ensinar a fazerem as escolhas certas, eu não preciso lá estar para ver, porque sei que ao fim do dia vai correr tudo bem. Espero que possa conhecer muitos de vocês nessa esfera mais tarde, mas que acima de tudo, especialmente para os alunos que aqui estão, que um dia escolham sempre fazer o bem, ajudar a quem está ao lado de alguma forma generosa e pensarmos que a hospitalidade não é o sucesso de uma pessoa, é o sucesso, é a cultura que nós ajudamos a construir e que nós somos apenas uma parte muito pequenina do todo. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Thank you. I just want to say, Adriana, you want to say something else? Yes, just something. I would like, eu queria só, desculpa, mas eu falo muitas línguas durante o dia, portanto acabo por baralhar os idiomas. Eu gostava só de dizer uma mensagem que eu acho que também é importante. Obviamente nós trabalhamos para os nossos clientes, é o foco do nosso negócio e portanto é tão importante trabalhar para a continuidade do negócio. Nós não continuaremos a ter a forma de operar, não existiremos no futuro se não cuidarmos dos destinos, se não cuidarmos das comunidades onde estamos inseridos. E também das nossas equipas. Eu acho que é importante perceber até a questão da integração, porque a mão de obra é outro desafio que nós temos, integrar as pessoas dentro das nossas equipas, não é vê-las como parte do problema. Nós é que as temos que ensinar e direcionar como é que nós pretendemos as coisas dentro dos nossos hotéis. Os diretores que aqui estão, é muito importante realmente serem sensíveis a estes temas da sustentabilidade. Vocês são fatores diferenciadores. O nosso trabalho enquanto sustentabilidade, totalmente de acordo com a mensagem que foi passada desde o início e que o Gonçalo reforçou, o Departamento de Sustentabilidade não tem de existir. A sustentabilidade não é um departamento. É como a qualidade, é como os recursos humanos, está em todo o lado dentro do hotel, está em todo o lado dentro dos destinos. Eu não quero que o meu departamento seja infinito. Aquilo que pretendo, enquanto legado na área da sustentabilidade, é deixar equipas dos hotéis preparadas, deixar destinos resilientes e deixar uma visão ao nível, quer da administração comprometida, quer ao nível das equipas dos hotéis, que de facto pensem nisto como parte da estratégia e da parte da competitividade do negócio. Eu recordo-me que no início, quando nós começámos a trabalhar estes temas, por exemplo, o departamento de vendas eram os que mais nos questionavam, mas porquê que nós temos que fazer isto? Traz-nos mais clientes. Naquela altura não trazia. Neste momento eu posso dizer que passado 20 e muitos anos, nós temos uma cultura dentro dos hotéis que nos permite ter confiança naquilo que estamos a fazer e sermos credíveis no mercado relativamente a este tema. Portanto, eu acho que nós temos feito bem o nosso trabalho e fico muito orgulhosa daquilo que encontro nos hotéis cada dia que os visito. Uma questão final. Nós em Portugal temos sempre a mania que fazemos mal. Eu tenho a experiência de trabalhar em vários países no sul da Europa e garanto-vos, nós somos exemplares, nós somos referência em muitos destes temas. Tenham orgulho naquilo que vocês fazem nos vossos hotéis. Obrigada. Obrigado. Thank you. Gonçalo, you want to say something to finish? Só para finalizar, eu acho que o que eu gostava era que não corrêssemos o risco com demasiadas burocracias e relatórios de sustentabilidade demasiado complexos e com muitos indicadores que complicássemos a mensagem da sustentabilidade. Uma coisa é ter que haver métricas e é ter que haver reportes, se calhar mais complicados para algumas análises internas, mas não vai ser com os relatórios de sustentabilidade que nós vamos mudar o mundo, porque isso não vai chegar às pessoas. Não há ninguém que vá ler o meu relatório de sustentabilidade com 200 KPIs e com 200 páginas. Não é assim que a mensagem vai chegar. Nós temos que explicar porque é que um conjunto de ações vão ser tomadas,
qual é o efeito disto, e a mensagem é simples, não é? A mensagem é de preservar todo este espaço onde todos nós habitamos enquanto seres humanos e enquanto sociedade. E se isto não formos capazes de fazer isto, deixará de existir sociedade e deixará naturalmente de existir turismo. Portanto, a mensagem é relativamente simples e eu tenho sempre receio que demasiada burocracia, demasiados relatórios, demasiados KPIs compliquem esta mensagem. Eu não posso ir para os clientes ou para os nossos recursos humanos com uma lista de indicadores infindáveis que a maior parte das pessoas não vai entender. Não quer dizer que eles não existam, mas eles têm outra função interna de análise de alguns investimentos, etc. Mas não para passar a mensagem aos clientes e às equipas e no fundo ao mundo em geral. E, portanto, I think this should be like tailor-made. Thank you, Gonzalo. I just want to add something. I just want to say thank you to the participant, obviously, and thank you to the Association of Directors of Portugal for bringing sustainability into the table. I think it's very important only bringing it to the table. And I always say to my students, one of the most important things in life and in sustainability, applicancy, is coherence, which is think, say, and do the same thing. I think this is missing in sustainability and in general in the world. Thank you very much.